galera, boa tarde. Aqui quem está falando é Danilo Pires. Estamos começando aqui nosso Resenha Podcast, nosso primeiro episódio, que está tendo o prazer de entrevistar um convidado muito especial para gente. E estou aqui também com o meu amigo Patrick Guimarães, né? Isso aí, galera. Começar esse trabalho aí, espero que vocês gostem. Dentro do que eu para apresentar o Rafael aqui. Então, Patrick, eu te dou as honras de apresentar essa fera aqui. Beleza. Então, Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, Rafael? O tempo tá passando. Bastante, né? E eu acompanho bem aí a tua trajetória, né? Começou como músico, né, Rafael? Sim. No final dos 90, não é isso? Dos Isso. anos 90, 98, 99. é isso? Com a banda Dona Lula, que era, na verdade, a sua avó, né? Isso Não era mesmo. avó. E tocaram em outros países e tudo, né? Até recentemente, né? Vocês Sim. tocaram fora e depois a gente vai falar sobre isso. E hoje você tem, além da parte musical, o Rafael, ele também é um grande produtor cultural, né? Trabalha em captação de recursos, apoia vários projetos, né? E tem hoje o Instituto dos Sonhos, né? Que talvez seja ali o teu carro-chefe ali dentro disso tudo que engloba vários projetos, né, Rafael? Sim. E a gente queria ouvir um pouco dessa trajetória, né? E entrar também nessa questão da importância da qualificação sobre a captação de recursos, para a produção, criação de bons projetos, né? Que tragam retorno para a sociedade, coisa e tal. Eu acho que você é altamente gabaritado para falar isso aí. Então fala um pouquinho, se apresenta aí, fala um pouco. Primeiro de tudo, né, Patrick e Danilo, cara, obrigado pelo convite, tá? Agradeço muito. Já desejo aqui, em nome de todos os próximos convidados, assim, vida longa ao Resenha Podcast. Obrigado, Eu acho cara, que é importante começar algo e né, qualquer proposta que a gente tem, a gente divida conhecimento, porque o território que a gente está, né, do estado do Rio de Janeiro, enfim, para quem estiver assistindo, é bom que as pessoas tenham sempre acesso a bons conteúdos e que discutam as coisas de forma leve, né? Então, brigadão, Patrick, mais uma vez. Patrick é um amigo de longa data e a gente já se esbarra pela vida aí em Verdade. várias situações, então, que bom estar aqui hoje, tá? Rafael, então, eu acho assim, vamos começar, né, por etapas, né? Uhum. Vamos falar primeiro da questão. Você é músico, Sim. né? Você já participou de vários festivais internacionais, né? Então a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Parece que também você teve uma participação numa novela da Record, não foi? Na verdade, eu tenho músicas em Uma trilhas música trilha o sonora, que né? acontece? Muita gente às vezes nem sabe, porque a minha trajetória como empresário no segmento criativo, né, a economia criativa como um todo, ela vem se misturando com a minha trajetória como músico e com o tamanho que um instituto que a gente tem, que a gente fundou aqui na cidade de São Gonçalo muitos anos atrás, está se tornando, às vezes as coisas vão se misturando, as pessoas até esquecem isso, né? Eu tenho É. casos de gente que às vezes fica surpreso, que é cliente de alguns dos meus negócios, às vezes fica surpreso de saber que eu tenho um instituto ou fica surpreso de saber que eu sou músico. Mas na verdade eu sou nascido e criado na cidade de São Gonçalo. A gente tem uma história até curiosa. Naquela época estava começando esse ciclo de reciclagem de latinhas, PET. A gente não tinha dinheiro para sequer comprar um instrumento. A gente catava latinha na rua com a ajuda de uma pessoa daqui de São Gonçalo. A gente juntava, vendia, comprou os instrumentos, montou uma banda. E aí a vida acabou abençoando. A gente teve uma leitura rápida que a gente tinha que investir em conteúdo autoral. E aí, desse conteúdo autoral, lançamos o primeiro CD. O CD, né, a música começou a ficar no top 10 da Transamérica aqui no Rio. E aí a gente conseguiu colocar hoje eu tenho, né, duas músicas em novela, em trilha sonora de novela da Rede Record. E tem uma música numa novela de Portugal. E foi até agora, estava agora na Europa, a gente estava todo o tempo todo falando disso. Aí, por conta da banda, né, tive a oportunidade de viajar a bastante países. Mas, assim, os melhores lugares, assim, os melhores festivais que eu já participei, né? Já toquei no Brazilian Day, em Toronto, já toquei em Brasil Fest. A gente estava agora no Ola Rio, que é um festival, né, de cultura brasileira em Madrid. Foi agora, até em setembro de 2023. E aí, né, a arte proporcionando isso, mas é aquilo que eu falo. Você tem um saber artístico porque você gosta de arte, você se interessa. Só que isso é uma profissão. E para você chegar nesse resultado da profissão de se tornar uma forma rentável de você viver, você precisa investir em quê? Como o Patrick está falando, de qualificação. Então, isso foi uma coisa que eu sempre, vamos dizer assim, não estou falando em um momento que minhas músicas são ruins, não. Obviamente eu gosto das minhas músicas e me deram frutos por eu, não só eu acreditar e outras pessoas acreditarem. Mas o que faz a diferença, que eu acho que fez, pelo menos na minha trajetória, foi buscar a profissionalização na cadeia produtiva de cultura.
coisa que no território onde eu nasci sempre foi algo muito ainda um pouco Distante. atrasado, distante, talvez a palavra seria essa. E aí, sem querer delongar muito, por conta de buscar essa profissionalização, eu acabei automaticamente tendo que constituir uma produtora, tendo que constituir uma editora. E aí, automaticamente, as coisas foram fluindo, entendeu? Você falou algo interessante, né? Todo mundo que tem esse sonho aí de ter uma vida, uma carreira musical, sempre passa por essas dificuldades aí, né? A gente tem até aqui, não dá pra pegar no nosso over ali, é também músico, né? Baixista, né? Já fez até algumas participações mulheres brasileiras, né? Não, Marias Maria Brasileiras. Brasileira, né? Um espetáculo que tocou. E aí eu vejo, eu Maneiro. acompanho ele, eu vejo toda essa dificuldade do cara que desse ramo musical, né? Que sofre ainda, não só na questão, não só aqui na cidade, mas acho que no Brasil todo músico, todo mundo segue essa carreira, porque ela tem uma dificuldade, né? Eu até acredito, Danilo, que assim, hoje, com 41 anos, né, você começa a fazer um leitão no Brasil, a Constituição tem artigos que falam que você deveria ter acesso à educação. Aí o Estado foi lá te dar uma escola pública. Sim. Você podia reclamar da qualidade, mas a escola existia. Quando você olha que tem que te dar saúde, você poderia reclamar da qualidade da saúde, mas o pronto-socorro está lá, o hospital está lá. Sim. Você reclama, mas está lá. O problema é que o acesso a lazer, cultura e ao esporte, isso não se tinha. Isso começou algumas cadeias produtivas, por exemplo, o esporte de alto rendimento, né? O futebol estava lá, mas no passado os jogadores não ganhavam tanto, não tinha uma cadeia. Ainda tem reclamações absurdas, né? Sim. Então, assim, agora a gente está vendo que pelo menos nessa área, por conta da tecnologia, globalização, a pandemia deu uma acelerada nas ferramentas, o acesso para a gente comprar equipamentos, isso está acelerando a profissionalização da cadeia. É. Só que como tem um atraso histórico, isso não vai mudar. Então essas dificuldades, Rápido, assim, né? infelizmente, né, você vai para outros países, cara, tem países que a pessoa nasce, ela escolhe com que ela vai viver, e se ela não quiser ter um ofício, vamos dizer assim, que vai requerer muito estudo para ela de faculdade, graduação, ela vai viver decentemente. Nosso Brasil, infelizmente, tem esses atrasos. Tá até melhorando um pouco, porque hoje em dia Sim. tem lei de incentivo, né? O de Blanc, o próprio Paulo Gustavo, né? Ela tem ajudado bastante esse público aí, essas pessoas aí, né? Você não acha também que o interesse de pessoas como você, lá atrás, de se especializar, de se qualificar, isso também vem ajudando o processo da economia criativa, né? O desenvolvimento da economia criativa, vamos dizer assim. Porque os artistas passaram a ser obrigados a se profissionalizar melhor, né? Ou então buscar consultorias É ou uma empresários que revolução da tenham... indústria como um todo, Patrick. Porque vamos pensar no artista. Antigamente ele tinha um braço que era gravadora, que ela fazia todo o trabalho chamado burocrático. Então ele era, se você for pensar lá na história de Caio Mecenas, que vem o termo mecenato, era interessante um cara que era muito importante ter um artista do lado. Também, assim como o cara tristemente às vezes tinha um bobo da corte, o cara queria estar próximo de um artista. Só que isso fazia o cara só viver como um robista. O cara só tinha arte. O cara só tinha, ele sabia cantar, ele sabia dançar, mas ele não estava preparado para ganhar dinheiro. Ele não tava. Aí houve uma revolução, a economia criativa foi entendido como um negócio, isso é um processo longo. Sim. Aí eu acho que demorou. Algumas pessoas tinham aquela ideia que ela só, eu sou artista, eu não tenho que me preocupar com uma planilha, eu sou artista, eu não tenho que me preocupar com isso. Gente, A gente ouvia muito isso. só ouvia muito isso. Só Se via você é maestro, você não pode fazer nada disso. Se você é cantor de tal lugar, você não pode fazer. Cara, isso é uma coisa que a indústria grande, quando faz, com você, ok. Mas quando não é assim, você não vai trabalhar porque gosta? Engraçado E a isso, gente né? vê que os artistas que são mais bem-sucedidos são justamente os que se preocupam com isso. A Anitta hoje dá Também com a uma boa questão. referência Essa disso. questão que o Rafael falou é engraçado, que isso vem meio que cultural, né? Eu não sei também até que ponto é verdade. Eu vi uma série, há pouco tempo na Netflix, chamada Shogun. Não sei se foi Netflix, alguma coisa eu assisti assim. Que eu vi que eles valorizavam aquele ator de teatro lá no Japão. Lá tinha um ator de teatro, era uma espécie de ator, né? Que fazia tudo aquele. Contando os fatos heróicos do imperador, da Sim. guerra e tal. E aí você vê que aquele cara tinha Prestígio, tanto né? prestígio que ele fazia até parte de conselho dentro do império. Mas era assim. E aqui no Brasil, sempre o artista não tem. É o que o Rafael falou, o artista aqui não tem, é visto de outra forma, né? E aí, Danilo, você tem, Na grande mídia, né? você tem várias formas de refletir. Tem um rap de um garoto de São Gonçalo, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala uma frase lá que ele fala assim: se eu fosse famoso, você pagava ingresso. E aí não é culpa do artista, é como a sociedade vê. Uhum. Então aí você começa a ter as dificuldades. Por quê? Quando o cara associa que só é bom o que é famoso, nem todo mundo vai ser famoso.
Quando o Sim. cara associa que só é bom aquilo que está em determinado lugar, nem todo mundo vai estar ali. E aí isso vai trazendo a falência do nosso próprio território. Sabe, tem cidades mais desenvolvidas, seja fora do Brasil ou no Brasil, que as pessoas dão mais valor ao produto dali. Só que aí vocês que são da área de comunicação, por exemplo, o quanto, vamos dar um exemplo, um artista da região dos lagos, que ele quer fazer um show de Cabo Frio ou São Pedro da Aldeia, ele tem lá a Inter TV. Ele tem uma Uhum. TV lá. É. Agora, a gente, vamos pegar o território de São Gonçalo. Você está numa região metropolitana que todos os noticiários vêm da capital. Isso aí. Então você tem um baile charme dentro de um shopping da cidade de São Gonçalo, que não é noticiado, mas está noticiando o baile charme de Madureira. E essa pessoa às vezes não tem dinheiro nem de passagem para ir até Madureira. Então ela não vai nem no de Madureira, Ah. nem no de São Gonçalo, porque É. ela não conhece. A gente tem visto também que nos últimos governos, aí, até no atual, eles têm feito bastante shows pela cidade, trazendo a cultura um pouco mais para a cidade, assim, né? Dando oportunidade para pessoa que não tem dinheiro de pagar, talvez, para assistir um show. Pouco tempo, no Dia do Trabalhador, teve o show da Dami aqui na cidade, que é uma banda, um grupo de pagode da cidade, né? E isso até a gente vê um pouco de melhora, mas não é de fato o que deveria ser. Esse incentivo cultural que deveria ser, né? É o que você falou, que tem bastante gente aí hoje na área do trap, do mercado de trap aí, né? Rap. Pô, São Gonçalo tá fazendo até uma fábrica de Sim. construir raps e pessoas nesse ramo mesmo musical, né? E a gente não vê muito divulgado isso, a gente não vê muito valorizado isso, entendeu? Eu acho que falta um pouco de incentivo, sim, essa galera, e falta um pouquinho, não só, não vou falar de governante só, também um choque cultural na população de entender que o importante, como que é bom, importante valorizar quem está começando, entendeu? Então, mas toda Isso é essa cultural, né? reflexão, aí É você, por cultural. exemplo, quando você tem um ente público, seja qual for de cultura, ele tem dois clientes, vamos dizer assim. Ele tem um cliente A, que é a população, que ele Sim, tem que atender, É. e ele tem um cliente que às vezes é negligenciado, que são os artistas. sim. Se você tem muitos artistas, você tem muito produto para entregar para o cliente A. Aí, como o atraso do território do Brasil Uhum, em vários municípios tem isso, às vezes alguns municípios conseguem fazer a entrega de grandes eventos, uhum, mas não conseguem fazer entregas de grande formação para esses caras. sim. Então você vai pegar um cara como eu e alguns de um universo de uma cidade que vão se especializar ou vão juntar os seus conhecimentos científicos em outras áreas para culminar numa produção cultural mais dentro do motim de grandes produções. Não. Mas você vai ter muita gente que tem diversos talentos artísticos, mas que eles não têm nenhum acesso a ensino de coisas de produção. Agora eu vou falar uma coisa para você, te cortando. Eu vou deixar você terminar aqui, concluir, mas você deixou uma deixa pra gente, deixou uma deixa pra gente aqui, né, Patrick? Você está falando de uma fábrica para transformar essas pessoas, né? E você tem um instituto, né? Depois a gente vai entrar no assunto aqui do instituto. O Rafael tem um Importante. instituto que é realmente uma fábrica de trazer É uma fábrica de projetos. a de gente- projetos de cultura, né? Na questão da área de cultura também, que tem aulas de instrumento, aula musical, e isso é importante para a cidade. Mas a gente já vai entrar nesse assunto. aham. Eu botei só para pegar a deixa reflexão. dele, deu a deixa para mim aqui, eu tô com a bola, deu uma Tá empurrada. tudo interligado, né? Porque isso que ele tá falando é justamente que é um termo que a gente ouvia falar lá atrás, sempre ouvi falar, que aqui em São Gonçalo, a dificuldade de formar a plateia. Né? Isso, é um termo muito usado até. Entendeu? É justamente isso que ele tá dificuldade. falando. De você formar a plateia. Você tem uma infinidade de artistas que não tem visibilidade e reconhecimento dentro da cidade gigante, né? E para o cara se tornar bem sucedido, ele sempre foi obrigado a sair da cidade. A gente pega lá de trás, Carequinha, por exemplo, né? Carequinha tem quantas décadas? Por quê? Porque teve uma visibilidade na TV. É. E se for falar de atriz, ator, de música, vai tem sempre uma achar um infinidade, Gonçalves, você sempre vai dançarino, achar. sempre vai ter. Mas aí, Patrick, tem uma questão também do território. Sim, da estrutura. São da Gonçalo é tão estrutura. grande que você pegava, por exemplo, um baile funk de São Gonçalo, chegava a ter 5, 6 mil pessoas no baile funk. E aí quem nasce numa cidade com baile funk tem 5, 6 mil, que é às vezes a população do município inteiro de Minas, de alguns lugares, do próprio estado do Rio, deturpou um pouco que só é bom quem tem muito público. Sim, E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você pegar, a gente cansa de ver filmes, né? Que às vezes o cara tá lá numa casa de jazz pequenininha nos Estados Unidos, que tem 10, 20 pessoas jantando ali, tá rolando aquele jazz e aquele conceito de pub, coisa que não existia aqui. Se não tá cheio, você não é ninguém.
Sim. E aí as redes sociais hoje trazem isso. Você não tem muitos seguidores, você não é ninguém. Então, esses conceitos traz a falência do processo, porque Atrasa. todo né? mundo precisa de lazer, É. todo mundo precisa de uma noite. Seria muito bom que a gente. Esse dia eu tava brincando com um amigo que as pessoas criticam em alguns territórios quando a pessoa sai do trabalho e para num bar, às vezes para tomar uma cerveja. Como se ele tivesse que sempre parar e ir para casa. Cara, o cara não tem o direito de um lazer. Sim. Ele não tem o direito de É. encontrar um amigo e conversar. Sim. Os lugares mais desenvolvidos são assim. As pessoas que têm mais condição financeira, eles fazem isso. Eles têm tempo para isso. Só que isso, infelizmente, a gente carrega esse atraso e você tinha que descer. Agora, ontem, por exemplo, a gente tem uma orquestra no Instituto. A gente teve uma apresentação no Teatro Municipal do Rio, no centro, né? E aí é um projeto deles chamado Teatro de Portas Abertas. Eles têm algumas galerias laterais e eles botam na rua. Uma funcionária nossa, que é a Hold, pegou comigo e falou: Nossa, que legal. As pessoas passam e param para assistir. 4 horas da tarde já tinha gente esperando. Por quê? Aquela população, ela tem oferta de produtos. Então ela já consegue escolher o que interessa a ela para ela ir assistir. Uhum. Quando você não tem isso, você tem a dificuldade de formação de plateia. E como é que você forma plateia? Tendo produtos toda hora à disposição. É isso aí. Entende? E aí isso é um desafio, cara, não só de São Gonçalo, é um desafio do estado do Rio. Entendeu? Na verdade, a cultura e a arte, tudo se você der acesso, o interesse é total, em qualquer classe social. E Qualquer também, uma, por exemplo, São Gonçalo tem uma cena de trap muito forte. Uhum. E historicamente o pagode, o samba sempre foram muito fortes. Aí eu tinha minha banda sempre foi pop rock. Então eu brincava, né? Falei, pô, nasci na cidade errada. Era pra ter nascido num território onde as pessoas A gente gostavam teve mais de pop bandas rock. boas de rock aqui, Só pô. que então, e aí a gente, com essa galera de banda, a gente comentava isso, porque todos os lugares, porque a gente tinha aquele conceito errado que pra ser bom tinha que estar cheio. E os lugares que estavam mais cheios sempre eram de pagode e funk, os baile funk sempre lotado, e depois, hoje em dia tem a cena do trap. Então, assim, toda essa discussão de o que é bom, é ruim e tal, isso fez com que algumas pessoas fossem adiante e outras não. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente voltou agora da Europa, do último show que a gente fez lá, a gente estava conversando muito sobre isso, como é relevante você sonhar com algo, querer viver de algo e você materializar isso não só em sustento, como em prazer. Quando eu vou tocar, eu tô tocando com meus amigos, eu não toco com inimigo, vamos dizer assim, né? Você tá lá com pessoas que você tá vivendo dias eternos. Aquele dia que você vai lembrar, a gente conversa. Os meninos tocam comigo, a gente conversa sobre isso. E ninguém tira isso de você. Mas infelizmente a gente sabe que, sobretudo na cultura, isso é muito atrasado. E depende muito da iniciativa. Sim. Depende muito. Então, assim, eu acho que um dos. Não sei se você concorda, mas eu acho que um dos grandes problemas é a falta de aparelho cultural, né? Não só aqui na cidade, mas aparelho cultural tem mais na capital mesmo. Se eu tivesse que elencar, se eu fosse um gestor aqui de cultura da cidade, tivesse que elencar, eu não acho que seria a falta de aparelho. Porque você tem políticas públicas para fomentar palco em qualquer bar. Se você quiser fomentar palco em qualquer bar, você vai fomentar. Sim. Então você tem mecanismos hoje de políticas públicas que você pode criar alguma coisa, uma inovação, né? E você tem pracinhas na cidade que não tem palcos, você pode ir lá ou construir ou alugar, alocar e fortalecer a cadeia produtiva como um todo. Eu acho o que falta, na minha visão, é um pouco mais de formação. Um pouco mais de formação. O público, que é o cliente A que eu brinquei aqui, o público está sedento para ver o show da Ivete Sangalo, do João Gomes, do Orochi. O público está ali, o público está louco para ter feiras agropecuárias assim, em outros municípios. Todo mundo quer. Alguma coisa. Quem não quer acesso a algo de graça? Né? E bom, isso ok. Eu acho que falta profissionalizar mais a cadeia produtiva, dar mais formação, a galera aprender mais sobre isso. Para que tenha mais caras, mais pessoas que saibam fazer. E aí, obviamente, tem que ter um papel da iniciativa pública ajudar essas pessoas, não só dando um ensino, sabe? Mas qual é o peso para ajudar uma empresa daqui da região a patrocinar algo daqui? Sim. Porque são os nossos filhos que ficam sem acesso. E foi isso que me motivou a ter um instituto. Eu queria que minha filha pudesse ter acesso às coisas que eu achava que era relevante. E por que não dividir isso com outras pessoas? Eu tenho outros amigos também que queriam, entendeu? Hoje o Rafael, ele tem, quando ele já puxou aqui, o Instituto dos Sonhos, né? Ele está fazendo um trabalho belíssimo aí com crianças, adolescentes, né? Tem adultos também, né? Aula para adulto. Inclusive, eu queria até fazer uma adenda aqui, que a minha filha, a Pietra, de 8 anos, é aluna do
hoje do curso, né? Que é gratuito, não mede classe social, então tem pelo crianças contrário. de todas as classes sociais ali, né? A maioria, pelo horário, a maioria vai com uniforme escolar, então é até bacana isso, porque algumas são de escola particular, outras são de escola Uhum. pública, e elas se juntam ali para aprender música, num ambiente extremamente saudável, né? As crianças Tem... adoram, entendeu? E queria que você falasse um pouquinho disso aí também, né? Da questão do instituto, né? Sim, sim. Então, o nome do instituto já diz por si só, né? Instituto dos Sonhos, né? De onde veio esse nome assim? Como foi a inspiração para esse nome? Cara, acho que foram duas situações muito fortes. Tem um rapaz que trabalha com a gente, né? Que me conectou com algumas pessoas que trabalham lá no instituto hoje em dia, que é o Gerli, não sei se você conhece o Gerli, que é Aham. maestro também. Eu tenho uma música minha que fala sobre sonhos, como se fosse um poema musicado. Ele gostava da música, comentou. A gente estava pensando em mudar, porque antigamente o Instituto levava o nome da minha banda, era Instituto Dona Lua. E aí eu entendi que era um momento mesmo de dar uma repaginada. E aí, como a gente é um instituto totalmente isento, a gente não tem nem envolvimento político partidário, nem envolvimento religioso com nada, a gente decidiu que seria importante ter um nome neutro. E aí, como passa muito pela minha pauta de vida, sonhos é uma temática que eu componho muito, tem músicas falando sobre isso. Em algum momento eu não lembro como a gente chegou que esse era o melhor nome. E só que uma coisa é você idealizar algo e outra coisa é você ver o poder que aquilo tem, né? Então, quando a gente já tem um instituto há muitos anos, mas hoje, por exemplo, a escola de música nossa é algo que o tempo todo a gente passa por sensações de ver o como isso é legal, entendeu? Uhum. O como é bacana ofertar isso, porque você cumpre, e acaba voltando ao mesmo assunto, né? Você cumpre papel de Estado. Porque você oferta um serviço que a cidade não tem em grande quantidade, não que não tenha, tem várias outras escolas de música, mas quando você tem uma população muito grande, tem muita gente que precisa ter acesso daquilo ali, você está você tá cumprindo o papel de Estado. Mas é muito positivo você ver aquela transformação, como o Patrick está falando. Quando as crianças estão com, né, tem os dias que ela tem que ir só com o uniforme da gente. Você vê aquelas crianças ali realmente levando, que a gente fez uma matéria esses dias agora, acho que você assistiu Sim, o RJTV, RJ. e você vê assim, cada um contando a sua história, você volta pro teu tempo e pensa assim, nossa, eu também era igual esse garoto, querendo que alguém me ajudasse de alguma forma, me ensinando o ofício, enfim. Cara, o Instituto é algo que me alegra muito hoje em dia, assim. E como surgiu a ideia de fundar esse instituto, assim? Você já explicou mais ou menos, você queria que tua filha tivesse acesso a isso, mas teve mais alguma inspiração Então, fora? cara, foi um mix, Danilo, de coisas. Primeiro, como eu já atuava nessa parte de economia criativa, hora e meia ali eu tinha situações que eu precisava evoluir para o terceiro setor. Porque eu já tinha compreensão que para crescer mais os projetos, seria necessário que eu fosse para o terceiro setor. Só que chegou um momento que eu percebi que, assim, internamente mesmo, acho que é difícil a gente falar da gente mesmo, mas assim, eu já vivi tantas coisas mágicas com a minha vida que eu acreditava lá atrás, assim, mais jovem, eu acreditava que eu podia transformar isso para outras pessoas, entende? Eu podia dividir, eu sou muito incomodado do fato de eu viver de arte, estar no segmento e ver muita gente que teve que desistir disso. Então foi daí que foi saindo a motivação, e aí você vai ficando mais velho e você começa a perceber o poder que isso tem de mudar a vida das pessoas, porque assim como a gente estava falando do cliente A para a área pública, Sim. nós temos dois clientes lá no Instituto, que é o quê? As crianças, a população, mas também tem aquelas pessoas que trabalham e tiram o sustento do Instituto. E isso, às vezes, para mim também me dá muita satisfação, porque a gente tem hoje o quantitativo de músicos, de gente de audiovisual, gente que é da área que está tirando sustento dali. A gente sabe como é difícil tirar sustento de cultura, entendeu? E futuramente você vai ter uma outra motivação, né? Que dali você vai formar músicos, pessoas da cultura ali no teu instituto, né? Cara, Já viu que honra vai ser? não, a gente já passa por situação. Esse dia teve uma menina que mandou uma foto que ela estava fazendo o primeiro voz e violão num bar. Então aquilo ali já estava gerando renda. E aí você começa a se sentir vovozão, assim, meio tiozão, vovozão. Assim, eu falei, caraca, porque uma coisa é a teoria e outra coisa você vê ali o resultado, mas quando você começa a perceber, por exemplo, a gente vai ter um arraiá junino amanhã. É sábado, né? Sábado agora tem um arraiá junino no nosso instituto. Fala aí. Esse ano a gente recebeu um número de doações absurdo, de gente querendo doar. Da bebida, o óleo, a batata, enfim, para ajudar. Isso, quando aquela pessoa faz aquele tipo de doação, é porque ela está se sentindo impactada, cara. Senão ela não Eu ia faria fazer isso. essa pergunta sobre isso. Qual o impacto que você vê na sociedade, no Instituto dos Sonhos, né? Você
Já Ah, falou mais ou menos aí, já disse mais ou menos aí, mas é né? difícil medir, cara. Eu acho que a gente não tem a dimensão, não. Eu sem querer me alongar de novo, mas assim, Não, fala à no ano vontade. passado, a gente recebeu muita ligação no dia do Arraial Junino de mães perguntando sobre se os brinquedos iam ser de graça no evento. Aí, não, muita ligação, eu não sabia o motivo, fui perguntar o motivo e veio e falou: não, todo mundo está ligando querendo saber se é de graça. Quando a gente foi analisar, a gente percebeu o quê? Que muita gente não iria no evento se os brinquedos não fossem de graça. Aí você para Caramba. e faz assim: nossa, enquanto eu tenho condições de pagar o brinquedinho para minha filha no parque, na praça, etc. Tem gente que deixa de sair de casa porque a criança não vai ter a compreensão, que ela só pode ficar 5 minutos E o ali. pai fica mal, né? Não poder dar aquilo. E aí todo evento nosso agora tem brinquedo de graça. Assim, não faz Cara, sentido. maneiro. Então, assim, isso é promover mudança da nossa forma agora. Vamos ser perfeitos? Não vamos ser. Vamos conseguir mudar tudo? Não vamos. Isso eu já percebi conversando com outros líderes, assim, o líder religioso ou líderes de alguma instituição, assim, tem que compreender. Então faça melhor no que dá para você fazer. Isso de negócio do brinquedo foi uma coisa. Assim, eu não faço mais evento nenhum que tenha brinquedo pago. Eu não quero que alguém deixe de ir com uma criança porque não vai ter dinheiro para pagar o pula-pula, tá entendendo? Assim, Eu imagino, eu sei como é que é mas isso. só faz sentido quando é sentido, A gente tá? que é pai sente isso, sabe É, como é que é? Já passou por dificuldades, eu já passei por isso já também nessa questão. Ah, não vou ali, pô, minha filha vai perturbar, querendo brincar. E não é questão de perturbar, a criança quer brincar. ela não tem essa Desculpa. compreensão. Mas a gente que ele fica falou, mal, né? como pai te sente mal. Às vezes eu já tive situação difícil na minha vida que eu não tinha condição de pagar um brinquedo para minha filha e aquilo me deixou mal, me deixou arrasado. Tipo assim, cara, Muito ruim. é horrível, uma sensação horrível, entendeu? Eu sou de família pobre, entendeu, Rafael? Eu já tive dificuldade, eu passei muita dificuldade com meus pais. Eu, tipo assim, já quis. Tipo assim, eu conto no dedo quantas vezes eu fui no shopping, no McDonald's, eu fui no cinema, Uhum. porque meu pai não tinha condição. Então, hoje em dia, quando eu tenho eu tive um pouco de condição, eu tento dar de tudo para minhas filhas. E aquilo ali chega um momento na nossa vida que é uma roda gigante. Você tá bem e tem um momento que você cai. E nesse momento que você cai, que você dava tudo para tua filha e não consegue dar, tu fica mal. E essa questão é muito importante você fazer isso. Esse pensamento teu, para mim, cara, você nota 1000 para você. Isso acho que tem muito a ver com a tua experiência aqui em São Gonçalo. Você ter crescido aqui, a característica da sociedade As é pessoas essa, esquecem. Eu brinco hoje em né? dia às vezes, Patrick. Às vezes você consegue, muita gente consegue atingir um patamar e esquece simplesmente. Você não, você conseguiu, né? Tá galgando novos voos, tá crescendo, graças a Deus. Não, você continua fazendo questão de produzir aqui dentro, né? Trazer o retorno para cá, né? Quantos alunos você tem hoje, por exemplo? Hoje 500. Que Na isso? escola de 500 música. anos? Na Nossa, escola é de muito, Escola de hein? Só música, na fora escola os de outros música. projetos. Então, A gente tem somando vários outros tudo, projetos. você já me falou isso. Pô, somando Sei tudo. lá, hoje eu já perdi até noção, não vou mentir pra você não. Porque a escola de música a gente fala muito por conta dos patrocinadores. É. Aí, por exemplo, tem um convênio, enfim, por exemplo, SESI Virgínia. A gente tem por obrigação, no contrato, 300 vagas. Então eu gravo esses números porque eu tenho meta para poder cumprir, né, perguntar aos coordenadores como é que foram as matrículas e tal. Mas só que tem projetos que às vezes a gente não dimensiona, porque às vezes tem as pessoas que são os beneficiários indiretos. Então, por exemplo, a gente vai fazer um Arraial Junino. A gente está indo para o terceiro ou quarto ano de Arraial Junino aberto na cidade. A gente não tem na cidade grandes Arraial Junino. No passado a gente fez no shopping da cidade. Esse ano a gente está fazendo no outro clube lá que é nosso também. E aí você pensa, pô, uma cidade que tem um número altíssimo de nordestinos e a gente não tem, ano que vem a gente já está enquadrando para a lei de incentivo para fazer na Praia das Pedrinhas. Porque assim, esse ano eu estava a gente estava na Bahia, né, no São João da Bahia, e aí eu tive que rodar vários municípios, e aí você vê, caraca, como São João na Bahia é forte. Sim. Aí eu fico inquieto, falando assim, pô, eu quero que os outros tenham isso. Porque o meu negócio é fazer dinheiro com isso. Por que eu não posso levar para onde não tem? Sabe? Assim, as pessoas querem isso. Só que é uma construção que não é tão simples assim, entendeu? Rafael, e para quem, assim, quer ter um filho, tá querendo fazer e conhecer o projeto, o Instituto dos Sonhos, ou escrever o filho lá, como é que a pessoa faz? Tem um site que ela possa ir lá, escrever Então, o o melhor nós temos site, sim, mas o melhor caminho é sempre as redes sociais. Entrar pelo Instagram do Instituto dos Sonhos Se você puder Oficial. falar, passar aí, pessoal, aí, né? Sim, o Instagram é Instituto dos Sonhos Oficial, só colocar lá, botar Instituto dos Sonhos já vai aparecer, tem uma logo bem, quase uma cruzinha colorida, é fácil de localizar, tem o site. A pessoa vai receber um formulário de inscrição, e aí ela tem, por exemplo, agora a gente está no período de férias, aí vai ter agora o segundo ciclo, tem vagas abertas, então quem tiver interessado vai mandar mensagem, vai escrever um formulário, e de acordo com a demanda a gente faz contato, as aulas de música são 100% gratuitas, a gente recebe gente de todo perfil e classe social, por quê?
porque eu acredito muito que a gente está num território que não tem tanto acesso. Então, no meu entendimento, Danilo, eu não posso punir hoje um pai que está com uma condição financeira um pouco melhor, porque lutou muito, mas ainda está num território atrasado, o filho dele não poder estudar com o outro Sim. que não tem condições de pagar. Eu acho isso muito importante, porque eu tenho casos, a gente tem alunos lá que o pai, por exemplo, fez grandes doações agora para a festa junina, que ele poderia estar estudando com a filha numa escola até com professor particular. Mas ele também entende que o processo educativo de uma criança também é o convívio social. Diversidade, tudo É como ali. você falou, a tua filha tá ali interagindo com gente de todas as classes, isso também é, importantíssimo. sabe, isso é muito importante. Já teve uma vez o pai, eu boto meu filho numa aula particular em grupo. Eu falei, depende. Você quer que seu filho vire o cara mais talentoso do mundo rápido pra você falar que ele toca bem? Ou você quer que seu filho vire um ser humano melhor? Ah, eu quero um ser humano melhor. Então você não precisa nem me perguntar, irmão. Vai pra aula coletiva. Ele vai. São assim que nascem as bandas, assim que nasce os times de futebol. Sim. Em resumo. Perfeito, perfeito. A coletividade é que forma as coisas maiores, grandes, né? Há uns 20 anos, 19 anos atrás, para ser mais específico, a gente viveu uma euforia aqui na cidade, né, Rafael? Sobre a criação da escola de música Pixinguinha, Sim, né? Que era sim, municipal. Sim, eu lembro, no Barro Vermelho ali, né? Foi ali no Barro Vermelho, e aí era um prédio e tal, e tinha aula de piano, de sopro, de tudo, né? E aquilo ali foi um embrião, né? Que eu acho que acabou que o próprio município não deu andamento, mas pessoas como você acabaram Cara, disseminando essa ideia, né? isso volta lá na falta de equipamento público. Às vezes o problema não é o equipamento, é a continuidade da política pública. Várias pessoas aprenderam música no município de São Gonçalo, na escola de música Pixinguinha. Sim. Você tem um papel muito forte que a igreja evangélica sempre teve na cidade no ensino. Hoje você tem muito servidor de orquestra de bombeiro, orquestra da PM, que aprenderam a tocar nas suas igrejas. Você tem a Igreja Batista da Piba do Sapão aqui, Alcântara. nosso operador aqui. A Piba do Alcântara apoia a nossa orquestra. Lá tem a escola de música de lá, cara. Sabe, tem Conheço bem a PIB do a Alcântara lá. primeira vez que eu fui lá, eu fiquei encantado com a quantidade de equipamentos. A gente tem um número muito grande de nossos músicos da orquestra que são de lá. E assim, primeira vez que eu encontrei com o pastor de lá, eu dei os parabéns. Eu fiquei encantado. Desculpa, o pastor Vanderlei que tá lá ainda? Botafoguense. Sim. Um abraço, pastor Vanderlei, Botafoguense aí. Eu não tinha noção. Então, assim, o que a gente precisa é de continuidade nas políticas públicas. Porque as pessoas estão sedentas querendo isso. Rafael, então, falando um pouquinho já da questão da época tua como músico, né? Falando do Instituto dos Sonhos, vamos para a parte, então, tua profissional. Você é formado, né? E professor de pós-graduação, né? Em gestão social. Então, muita gente às vezes nem sabe, né, cara? Vamos Que eu apresentar sou, essa parte dele, porque Rafael. assim, as coisas vão se misturando, mas embora a vida é o que nos traga as maiores experiências, né? Porque uma coisa é você ser formado, ter conhecimento científico naquilo ali, outra coisa é você ser focado naquela área, né? Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, eu sou técnico em Contabilidade, eu sou uma licenciatura em Turismo pela Rural, né? Pela Universidade Federal Rural, pós-graduado em Cultura, Gestão e Mercado, pelo Senac São Paulo, e diferente das formações, isso acabou culminando de eu dar palestra nas áreas de elaboração de projeto, captação de recursos e aula em pós-graduação para cursos que cuidam do terceiro setor, e eu dou aula também de captação de recursos, geralmente próximos a disciplinas de marketing e tal. Então, assim, essa formação de graduações acabou virando uma salada de fruta junto à minha experiência musical, por eu atuar realmente na indústria criativa. Isso hoje é uma miscelânea, né? Rafael, e como é que é atuar como captador de recursos? Explicar um pouquinho, tem muita gente que a gente conversa assim, muita gente fala assim, nossa, eu queria tanto aprender a captar recursos para montar um projeto, e essa é a dúvida de todo mundo. Até no off a gente estava conversando sobre isso aqui, né? Não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Eu fico brincando que é igual o Globo Repórter, onde eles se escondem, né? Onde estão os captadores de recursos? O que acontece, cara? Normalmente a figura do captador de recurso não é uma graduação, né? Você não tem uma faculdade, você tem organizações que chancelam. Mas deveria ter uma faculdade já disso aí, né? Isso Mas traz benefício para uma cidade. Mas, por exemplo, nas disciplinas de produção cultural já tem lá, já tem na ementa da faculdade, por exemplo, já tem coisas para falar sobre captação. Você tem disciplinas para falar sobre isso. Só que ainda é mais atrasado. Quem é a figura do captador de recursos para quem não está acostumado, né?
É o cara que consegue pegar uma ideia, uma boa ideia, alguém transforma ele num projeto, e é o cara que às vezes faz isso ser vendido. Ele não é um vendedor de projetos, porque ele não é um corretor do imóvel, porque ele não sai atirando para todo mundo. Quando eu estou captando para os meus projetos, tem que ter todo o conhecimento científico sobre aquilo que você está falando. Porque senão, você vira só uma placa com vários produtos anunciando, vende seu imóvel. É dificilmente alguém olha uma placa com 20 imóveis e fala assim, vou comprar esse. Então, e é uma competição. Você tem várias empresas que têm recursos querendo patrocinar. Então, você tem que ter conhecimentos de incentivos fiscais, das leis, você tem que ter um pouco de conhecimento de marketing, você tem que ter conhecimento, vamos dizer assim, de venda, né? De saber se colocar, com quem vai falar, educação. Mas assim, mas não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Ninguém é melhor para vender o seu produto do que você mesmo. E hoje na internet você tem muita ferramenta. Mas aí depende muito de onde você quer atacar para captar o recurso. Hoje tem uma infinidade de possibilidades. E você também é o cara da formação. O cara é formado em direito, então entende de lei. O cara é técnico em contabilidade, que ele sabe fazer a contabilidade, que é uma parte também complicada da captação de recursos, que é a prestação de contas, né? E muita gente, sim, tá falando de captação de recursos. Tem gente também que não sabe o que é. Gente, você poderia explicar pro pessoal, né? Como é que é a captação de recursos? Para para que serve? Que, tipo assim, mais ou menos, eu vou explicar mais ou menos. O Rafael vai ensinar melhor, porque eu também sou um curioso da área, né? É o seguinte, o governo, a empresa dão incentivos, né, para a criação de projetos que ajude a sociedade de alguma forma, né? Sim. E aí, por exemplo, o Instituto dos Nós Sonhos. precisamos captar recursos para executar nossos projetos. Sim, sim. Então, é só para falar, só queria que você Não, assim, mostrasse para as se pessoas, a gente assim. fosse resumir aqui, tentar Resumir isso, melhor. ser bem simplório aqui. Você tem, a gente tem o público e o privado, né? E lá no público e no privado, né? Quando eu digo no público, eu digo público no sentido de órgão público, de governo, e no privado vamos entender as empresas normais. As duas têm um negócio que chama dinheirinho. Então você tem que ir lá buscar o dinheirinho. Para cada lugar desse é uma porta, tem coisas diferentes. Se você for pedir um patrocínio para uma empresa privada, que o captador de recursos vai pedir, eu posso pedir um patrocínio, né? O cara expor a marca, né? Amanhã decidimos aqui que sei lá, vamos pensar aí, a Heineken quer botar no Resenha Podcast, a Heineken quer botar a marca, vai ter que ter um contrato de patrocínio. Mas existem também possibilidades do cara te dar um apoio, dar uma doação de dinheiro, e existe a possibilidade do cara patrocinar um projeto aprovado de incentivo fiscal. A Heineken vai te dar o dinheiro. Não necessariamente, estou falando a Heineken de exemplo aqui, mas qualquer marca vai te dar um recurso. A gente já deu um jabá da Heineken aqui de graça. Mas que ela queira botar então a marca aqui, né? Bem-vindo, Heineken. E aí, quando ele decide, se tiver aprovado numa lei de incentivo, ele vai te dar dinheiro e vai bater parte do imposto dele que ele patrocina. Aí quando você vai para a área pública é um pouquinho diferente. A área pública também tem um rol de coisas que eles podem aprovar. A área pública pode fazer patrocínio? Pode. A gente tem áreas grandes como Viltura, assim, empresas grandes que fazem patrocínio. Ela pode fazer, só que ela tem outras modalidades. Uma que é muito comum, está muito e popularizou demais pós-pandemia, são os chamados fomentos diretos, que é o quê? Quando o ente público tem um dinheirinho, ele decide entregar esse dinheirinho para a cadeia produtiva de cultura, executar os seus projetos, e quem ganhar essa competição de projetos, como se fosse um concurso similar de vestibular e faculdade, vai receber o dinheirinho e vai executar o produto para a população. Aí nós temos famosos a Lei Aldir Blanc, agora recém a Lei Paulo Gustavo, aí a Lei Aldir Blanc virou uma política pública de anos. Então você tem essa e tem as outras ações. Você pode, numa prefeitura, tentar captar para um show seu e a prefeitura decidir fazer uma licitação porque entendeu que é interessante, por dispensa, contratar você para um show. Sim. Então você tem modalidades, você tem a criatividade é grande, mas hoje não tem tantas opções assim. Então o cara vai se formando um pouquinho e vai tentando buscar o dinheiro. Agora pelo que você está dizendo, são duas etapas. Uma é enquadrar o projeto na lei de incentivo, né? Nas leis de incentivo. Na verdade, todos eles precisam ter um projeto. Todos têm que ter projeto. Aí a diferença é que quando você tem um edital direto, que a gente chama de fomento direto, você faz o seu projeto, vai para uma avaliação, te deu dinheiro ou não te deu porque deu para outro. Quando você vai para uma lei de incentivo, as pessoas às vezes não compreendem que a lei de incentivo à cultura, aquele dinheirinho pertence ao Ministério da Fazenda ou à Secretaria de Fazenda. Alguém autorizou uma lei que dizia que parte daquele imposto podia ser entregue direto para um projeto de cultura para acelerar o desenvolvimento da cultura.
Então, alguém tem que chancelar que aquele seu papel, aquele seu projeto, ele é de cunho cultural ou esportivo. Então, você manda um projeto, por exemplo, para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura decide que o Resenha Podcast é um projeto de cunho cultural, ele chancela e aí você vai buscar o patrocínio. Sim. Mas o dinheiro, na verdade, sai do imposto, sai do Ministério da Fazenda. Você acha que como é que você enxerga essas duas leis, que é a Aldir Blanc, 2020, e a Paulo Gustavo, 22? Você vê um certo divisor de águas disso aí, Então, dentro do Brasil, em relação ao volume de recursos, né? E até da inclusão, né? Porque abriu para os pequenininhos, para as grandes produtoras, está aberto para todo mundo, né? Como é que você Então, enxerga eu hoje enxergo o muito cenário? positivo. Lá atrás, quando a gente começou a conversa, eu falei da parte dos deveres constitucionais que não eram cumpridos, que era Ah. cumprido mal, mas cumprido educação e saúde, mas cultura não. Sim. Então acabou que a pandemia, no o modelo de auxílio emergencial para a classe cultural foi a Lei Aldir Blanc. É. Só que eles usaram a mesma metodologia que os editais que já existiam. Uhum. Então isso acabou fazendo o quê? Que isso fosse disseminado. Eu acho que o primeiro edital que eu ganhei na minha vida, eu acho que foi em 2004, 2005. Isso já tem muitos anos, mas eu conheço gente que nunca tinha ouvido falar disso até a Lei Aldir Blanc. Então, o que fez foi popularizar. Então, eu acho que é o quê? Um golaço. Uhum. Você ter um cara que tem um saber artístico, que ele sabe ter excelência naquilo, e ele tem que trocar de profissão. Além dele viver mal, ele deixa de entregar. É. A gente precisa ter acesso às coisas. Ah, não gosto de tal gênero. Tem que ter outro gênero para você poder ouvir, assistir, você ir com sua família. Porque uma coisa que eu aprendi muito em projeto social, que assim, projeto social bom atende a família. Uhum. Projeto social bom não atende só o beneficiário. Você vai levar lá a música para tua filha, mas tem que ter uma opção para o pai e a mãe ir também. Sim. Isso é um projeto social completo. Então, assim, essas leis estão acelerando isso. Porque o cara que quer viver de circo, ele tem como acessar um recurso para ele fazer a atividade circense dele e tua filha ter acesso a ver um palhaço de perto. É. Entende? Então, inegavelmente, essas leis elas precisam continuar. Tem Ainda que bem que foi continuar. aprovado para 5 anos. Então, aí falando de futuro, né? Até para abrir para Danilo também falar aqui um pouquinho. Falando de futuro, essas duas leis elas têm prazo, né? Sim, Uma vai sim. até 27, eu acho. Sim, sim. A Paulo Gustavo não lembro o prazo Eu acho que a exatamente. Aldir Blanc vai até 27, a Paulo Gustavo até A 30, Paulo eu acho. Gustavo ficou para 4 ou 5 anos. A Paulo Gustavo não, desculpa, a Lei Aldir Blanc. Eu sei Aldir que mais Blanc. 4 anos a gente dá tempo à 20, frente. até 27. É. Então, mas assim, você acha que com esse fortalecimento da cadeia produtiva, né? Não volta mais. Não volta mais, Não né? volta. Se Não- quiserem tirar lá na frente, a classe Não. artística vai fazer um barulho tremendo hoje Acho que no Brasil, né? eu acho que existem coisas que às vezes pode mudar de nome. É. Pode trocar um nome Sim. para querer falar que teve um pai novo. É. Assim, mas Minha eu casa, acho, minha vida mas não não- virou casa eu continua, acho, mas é. em si, eu acho que não tem mais, Patrick, como voltar atrás, porque isso era um dever constitucional que não estava sendo cumprido. Uhum. Eu vou dar um exemplo com o Instituto. Hora e meia eu estou em algum processo de discussão, porque as escolas públicas precisam ter o ensino, como é que se diz quando é o dia todo de aula? Ensino integral. Mas aí sua filha vai ficar estudando matemática de manhã e de tarde? Não. Aquelas outras atividades que a criança vão ter é de acesso a outras coisas. É. Provavelmente modalidades ou de esporte, ou modalidades de culturais ou de arte, né? Vamos dizer assim, cultural como um todo, mas muito focado mais em arte. Isso vai fazer com que esses profissionais de arte tenham um emprego. Uhum. Entende? Porque quem vai dar essas aulas? Quem? Sim. Cara, no Brasil tem milhões de escolas. Isso faz uma roda girar para essa questão. Uma cadeia produtiva né? mesmo, acelera. Isso aí, acelera. Agora, tem gente que é fora da curva, que inventa E acelera produto até a novo. economia também, né? Porque Não, como entrega todo. pra tudo, Sim, sim, cara. E desenvolve mais o ser humano. Eu sou do tempo, tô me sentindo já, né, tiozão aqui, mas se eu levasse um violão pra escola, eu era repreendido, eu não podia. Você falando que você era do tempo, eu tô me Entendeu? sentindo idoso aqui do teu lado. Falando isso, Entendeu? pô, não Mas, podia. Não podia levar um violão pra escola, isso é um absurdo. Por que não podia levar? Meu Deus, o violão tinha que ser pedido para se levar para a escola. Então, assim, não tem cabimento. Mas eram coisas que eu não culpo ninguém. Assim, eu entendo que eram coisas daquele momento, as pessoas não tinham essa percepção, coisas que hoje minha filha pequenininha faz musicalização infantil. Minha filha vai poder ir num lugar e saber bater palma no tempo.
Porque quantas celebrações vocês já foram aqui ao longo do tempo e quando manda bater palma, as pessoas não mantêm o tempo da palma. Vamos, quando eu tô no aniversário, eu bato palma totalmente errado mesmo, porque eu sou chato mesmo. Eu gosto de Então ser tem perturbador, vaga pra cara. você lá, hein? Não, mas é porque eu sou perturbado. Eu sou Aí perturbado. Ainda dá tempo. Esse é porque eu sou perturbado. Ainda dá pra salvar, hein? Tá aí, ó. Eu queria até fazer lá a minha aula, eu queria até. Porque lá na época de moleque a gente tocava violão, mas mais aquelas notas heavy assim, tinha aprendido na sacanagem. Mas aí, ó, o cara que tá aqui nessa sala aqui quebrou meu violão tocando Nirvana, e se empolgou e quebrou meu violão. E aí, pra quem não tem o instrumento lá, a pessoa. Aí agora vou entrar no assunto que voltar ali atrás, que eu ia perguntar isso pra você. Você falou que tá abrindo pra todas as classes, né? Aí aquele pai ali fala, pô, mas eu queria botar meu filho pra tocar saxofone, mas eu não tenho condição de pagar um saxofone. O curso, se não dá, mas ele tem lá acesso a isso. Não, nós temos instrumentos. Você tem instrumento. Isso é Tem. importante. Desculpa que eu voltar nesse assunto, porque é um assunto que é importante levar isso, tá? Porque a gente recebe essa demanda. A gente recebe essa demanda de pergunta. Hoje uma grande luta que a gente tem é de aumentar o nosso número de instrumentos. Para você ter ideia, a gente está num processo agora. A gente está submetendo um projeto de pesquisa junto ao Senai para tentar encontrar um método de converter a reciclagem de PET para fabricações de violino para iniciantes. Isso é complexo, né? Isso é complexo. Não, mas assim, por quê? Porque hoje as pessoas não têm noção. Por exemplo, um custo de hoje, quando a gente compra um violino para as crianças lá, a gente compra, obviamente, em quantidade grande. Hoje, um violino iniciante, ele custa na faixa de 300 a 500 reais. Nossa. Mas é até mais barato do que muita gente às vezes imagina, porque tem violinos de 60 mil, 40 mil. Mas para iniciante, a faixa de valor é esse. A gente está tentando encontrar uma forma que a gente consiga produzir. Semana passada, um estaleiro daqui do município de São Gonçalo doou uma quantidade grande de madeira para a gente, de convés de navio, que a gente está fazendo pesquisa para tentar identificar formas da gente ter, por exemplo, instrumentos para musicalização infantil, né, um tamborzinho, para a gente encontrar algum método da gente produzir isso mais barato, para talvez, quem sabe, a gente pode vender essa tecnologia, vamos dizer assim, esse novo processo, para algum outro instituto, porque hoje é caro ter os instrumentos. Então, hoje, como a gente consegue os instrumentos? Parte a gente compra, partes eu mesmo compro, ou parte alguém doa ou patrocina. A gente tem construtoras aqui em São Gonçalo que já doaram violinos pra gente. A gente tem pais que percebem que o filho tem condições de comprar e às vezes compra pro filho e pergunta se pode comprar pro coleguinha. Só que isso é uma corrente do bem, entendeu? E não é tão fácil chegar a todo mundo. Hoje, né, quem assistiu o programa se interessar, mas eu tenho um violão que tá quebrado, dá pra gente, a gente tem luthier que conserta. E é a maior dificuldade, porque você tem gente querendo aprender e a gente tem um professor. E aquela história de que onde come um, come dois, aquela coisa assim, a gente tem, obviamente, tem um limite de alunos na turma para entregar ensino de qualidade. Quer dizer, não ficou no trivial, né? Estão buscando opções Para baratear, para diminuir custo. Outra coisa para não gerar dúvida. É só para criança o instituto? Não. Só para deixar bem claro. Vamos lá. Tem adultos também, né? É importante a gente isso. vai de musicalização infantil. Só de mulheres, né? A gente vai de musicalização. Na oferta da escola de música, a gente vai de musicalização infantil para crianças a partir de 2 anos de idade. E depois, quando chega a 8 anos, elas entram para os instrumentos, 8 ou 9 anos, elas entram para fazer o instrumento mesmo, uma disciplina, vamos dizer assim, ou violino, violão e tal. E a gente vai até o que a gente chama da melhor idade. Tem gente lá que faz a aula, o filho e o pai. Tem casos lá, cara. E assim, é muito legal. Quando chega o dia de recitar, os eventos, aí a gente, paralelo a isso, a gente tem uma orquestra. A nossa orquestra são de músicos profissionais. É uma orquestra chamada Filarmônica Metropolitana. A gente já faz concertos, a gente tem concertos com a apresentação do Bochecha, a gente já faz concertos no Rio, e a gente tem um núcleo chamado, que é um projeto da orquestra, que é Sons pelas Mulheres, que é uma orquestra só de mulheres, 20 mulheres no palco. Para a gente discutir essa questão da falta que a mulher em algumas áreas, em todas as áreas a gente sabe da discriminação que se tem e da dificuldade. E na música não é diferente. Então a gente fez um grupo só de mulheres para fortalecer isso. A gente tem uma maestra mesmo, entendeu? E assim, é quase estranho, porque você não vê. Então quando você vê um palco só com mulheres, teve um dia que eu subi no palco, só tinha eu de homem. Era estranho. Por que era estranho? Agora, minha filha tá vendo isso e achando normal. E ela é uma criança. E é estranho aqui no Brasil, né? Que lá fora você já vê isso com mais facilidade. Né? Então, e aí a gente tem que trazer isso para acabar com isso, porque não pode ser estranho. Tem que ser normal. Pode, verdade. Tem que ser comum, tem que ser e assim, com paridade. A gente vê que tem todo um contexto também. A criança, ela tá ali fazendo curso, mas ela sabe que
no meio do ano tem a festa junina, no final do ano letivo ali vai ter uma apresentação no teatro, no palco do Teatro Municipal, como vocês fizeram já agora, né? Sim. Então aquela criançada no Tem palco do sempre um recital de Municipal, final de tem um ano, recital de fim de ano que junta aquela criançada, tudo, né? E aí brincar aqui, né? E aí é o Pô. papel do captador de recursos. Eu tenho que vender o que eu fiz com as crianças no ano para o patrocinador. Então eu preciso ter um momento para que não só ele, e que eu tenha a chance de agradecer ele. Porque isso a gente tem que ter um número maior de empresários que façam investimento em coisas boas da cidade, especificamente Sim. São Gonçalo, e que tenha a chance de você agradecê-lo. E na hora que você vai comprar um imóvel, você vê que é aquela construtora que fortalece. Você vai procurar um assistente, você vai saber que é o SESI, que é a Firjan, que é o SESI, que está te entregando aquilo ali. Isso é importante. Importante demais. Entendeu? Então a gente faz questão de ter nossos eventos, porque é um momento de expor e cuida da família ao mesmo tempo. Porque para um pai ver o filho num palco, pra gente vai ter toda a questão pedagógica. Aquela criança vai vencer a timidez, vai ter a primeira oportunidade, ela vai ter acesso ao que a gente não tinha no passado. Eu nunca me. Até uma coisa até boba. Eu tava com 38 anos. Não. Tava acho com 39 para 40. A primeira vez que eu fui a um teatro na minha cidade, onde eu nasci, e eu encontrei com um parente. Porque a minha vida sempre foi indo muito pro Rio. Então eu tinha um parente que eu vou tirar, tava sempre comigo, tocava comigo, ele eu vou tirar dessa lista porque a gente tava sempre junto, trabalhando junto. Mas eu encontrar um parente meu no teatro, nunca tinha acontecido, porque eu não tinha teatro. Então essas coisas a gente não faz essa reflexão, mas já vai ser normal para minha filha. Isso. Sair do teatro Já muda um lanche com a amiga. concepção. Entendeu? E isso é uma coisa que tem que Pô, ser vamos ao mudada. teatro sábado. Realmente, a gente cresceu com São Gonçalo, a gente não teve isso. Não tinha isso. Pô, vamos ao teatro sábado, né? É. No máximo um cinema, você vê. O primeiro cinema grande de shopping São Gonçalo foi em 2098, não, 2002, se eu não me engano. 2002, foi um 2003, não, shopping. 2004. Eu lembro que eu tava no jornal. Até uma exposição, né, Patrick? Que tem uma dificuldade, tem que Não, atravessar não a tem. ponte lá no. Então, Cinema, em shopping, grandão. O primeiro foi o São Gonçalo Shopping 2004. E assim, cara, É? a gente às vezes não tem Então- dimensão. Então, às vezes, quando Da a gente importância bate, da briga falta com a de acesso, pessoa, né? a gente reclama com um profissional da política e tal assim, É. às vezes a gente não vê como tá distante. A gente fez o concerto com a nossa orquestra no Teatro da Caixa, na Caixa, não lembro se foi. Aí, aquele dia, quando eu subi no palco no final, a primeira coisa que eu falei foi, olha, hoje é um dia eterno pra gente. É a primeira vez que uma orquestra profissional privada, a prefeitura tem uma orquestra pública, é a primeira vez que uma orquestra privada, completa, se apresenta fora de São Gonçalo. Isso foi ano passado. Pois é muito tempo. Né? Entende? Então, quando a gente às vezes chora, parece ser o chatão do rolê, porque eu sou chato de cobrar, de chamar a pessoa no canto e reclamar às vezes sou até sincero demais quando eu gosto da pessoa, mas é porque o atraso é muito grande, então a gente tem urgência do resultado. Sim, Eu achei interessante, conversando com ele, foi até o que motivou a levar a Pietra para fazer o curso, minha filha. Eu perguntei para ele assim, pô, cara, a gente tem um curso lá, eu falei, pô, mas tem vaga, cara, já não tá cheio. Ele falou, meu irmão, quanto mais aluno tiver, pra gente é melhor. Traz quem quiser. O que fortalece. Porque com isso ele aumenta a oferta, aumenta o interesse, né, dos apoiadores, sim. do patrocínio. Então é uma rede que vai. Sim. Hoje se eu atendo 500 crianças crescer. conhecendo de música, eu tenho aí aproximadamente lá no sistema, talvez, cadastrados familiares, uns 2.000, 1.500. Aos amigos aí, rapidinho, aos amigos aí. Isso é importante. Que tem instituição aí, não. Os amigos aí que tem empresas aí grandes, construtora. Eu tenho os amigos, tô falando, já tá se tocando. Vocês estão querendo ajudar uma instituição séria? Tá aí, ó. Essa instituição séria aí, que vocês quiserem ajudar, tá vendo esse bate-papo aqui, dando pra ver. Se vocês quiserem visitar lá. É só procurar, entrar em contato pelas redes lá, né, Rafael? Sim. Fala assim, mais uma vez aí de novo pro pessoal Então, gravar. as redes sociais, o site é Instituto dos Sonhos, né? .org.br. E se jogar no Instagram vai achar a gente e tal, mas acho que tem uma frase que eu uso muito assim, só faz sentido quando é sentido. Então, talvez às vezes, não digo só empresariado, quando você não percebe aquela importância, você não sente essa transformação de ver sua filha com interesse, você tá ali num momento que você tá, por exemplo, eu tomo minha cervejinha ali, aquele momento que você tá com os amigos na resenha e você vê que você tá num ambiente bom, você às vezes não dá valor de investir, mas eu tenho certeza que todos que fazem, a gente nunca perdeu um patrocinador. Sim. Porque o cara vê o resultado. E aí passa pela história da captação de recursos.
pedir recursos para o que já está acontecendo, ele é muito mais fácil do que Sim. fazer 1000 já tendo 500 é muito mais fácil do que fazer o primeiro 500 não tendo nada. Isso é Verdade. qualquer negócio. Só que no sentido de promover mudança, o impacto é muito grande. Quando eu falei essa frase para você, é a pura verdade, porque o projeto social ele é feito para o beneficiário e para a família. Só que também ele se consolida não por uma pessoa. Você pode ter alguém que deu um pontapé, eu sou o fundador. Mas a história dele vai crescendo. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um game, um jogo eletrônico, né? Aqui na cidade. Eu tenho certeza que no tamanho que é o game, é o primeiro jogo eletrônico desse tamanho na cidade. Agora, sabe aquela frase que eu brinco também muito do Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? Se você não todo dia não correr atrás e não materializar isso em resultados, pode ficar só em um jogo. Pode ser que Sim. amanhã a gente entre no hall de brigar, se tornando na indústria do game como o maior produtor de games conscientes. Não sei. Você tem que buscar ainda criar, você cria e tem que buscar criar significado também, né? É, cara, Pra porque é uma, coisa é uma, poder ter é uma gerar continuidade. importância e Rafael, vai você crescendo. pode dar um spoiler do que seria esse game aí que vocês estão Sim, desenvolvendo? sim, é um jogo totalmente educativo. Ele é focado em quê? Ele trabalha duas vertentes, o turismo e trabalha o turismo e a... Meu Deus, qual a palavra que se usa? Enfim, turismo e cultura de uma maneira geral. Meu Deus, me falhou agora a memória aqui a palavra, mas ele trabalha turismo e cultura de maneira geral. É um rapaz, tem um avatar, né, da pessoa que ele vai correndo, ele vai, lembrei a palavra, nossa, meu Deus, é turismo e meio ambiente. É um jovem, pode ser menino, o avatar pode ser menino ou menina, que ele se formou no segundo grau e ele quer aprender a fazer um mochilão. Só que o mochilão é pelo estado do Rio. Aí para ele conseguir custear o mochilão dele pelo estado do Rio, ele vai catando lixo na rua e com o dinheiro dessa reciclagem ele vai comprando novas passagens para ir viajando. Então é uma forma da gente gerar, né, a consciência da limpeza dos pontos Tirar o turísticos, lixo da rua, né? Reciclagem. mas também criar dois conceitos. Você quer viajar, você já pensa em viajar para longe. E o que faz a viagem ser especial é a experiência que você vive. Você pode ir para qualquer município, encontrar um amigo e ser legal. E a gente tem sorte que no Rio de Verdade. Janeiro também é um estado que tem. Mas muita gente às vezes ganha um dinheirinho e quer Não, sair do não. Rio. É, Não sabe, conhece. não, O cara não conhece nada do Rio e ele já quer gastar porque ele Gente, viu na rede social. Eu falo pra todo mundo, vai pro Nordeste, eu já fui no Nordeste e tal. Eu falei assim pra minha esposa, cara, na boa, eu prefiro 1000 vezes uma praia de Arraial do Cabo, Cabo Frio, do que essa praia aqui. Claro que não é. Todo lugar Angra, tem esse seu é valor, legal, claro que é legal. é legal, mas pra tem caramba. isso aqui Mas de, você tem isso aqui de você qualidade. conhece aqui dentro, né? E Conhece aí, aqui a intenção do jogo é o quê? Que esse adolescente crie esse hábito de entender que o turismo de lazer é para qualquer um. Só que ele acaba dificultando muito para a vida dele quando ele põe só o sonho americano. Aí a passagem é cara. Sim. O sonho de ir para Paris. É claro que pode ir a Paris, já fui, é lindo. Mas assim, você às vezes não conhece coisas. O cara não foi a Vassouras. O cara não foi nas cachoeiras de Guapimirim. O cara não foi a cachoeira de Guapimirim. Ele é cheio de cachoeira bonita dessa. Então, a intenção do jogo é isso, mas o mais importante é desenvolver a cadeia produtiva do game. Cachoeira de Macacu, você quis dizer, né? Não, quis fazer Guapimirim mesmo. Guapimirim é cheio. Guapimirim é cheio de cachoeira, pelo menos 3 ou 4 ali. Então, assim, aquecer essa cadeia produtiva gera emprego. Porque aí são mais garotos que estão fazendo a faculdade de desenvolvimento que vão se especializar em jogos. E hoje a indústria dos jogos movimenta muita grana. Sim. Só que a gente hoje no Instituto, a gente tem projetos, cara, aqui na cidade, muita gente às vezes não sabe, a gente tem projetos de games, a gente tem um hub de inovação, a gente tem orquestra, a gente tem escola de música, projeto de pesquisa, cara, a gente tem muita coisa. Vai começar a escola de skate. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo que às vezes as pessoas não fazem ideia. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para ele. A gente percebe que você, além da questão cultural, tudo, da música, você é um cara empreendedor. Né, Danilo? Sim. Você é um cara empreendedor, porque a cabeça gira e não está focado. Ele está focado naquilo ali, mas está buscando soluções, tá, né? E você tem o quê? Deve ter uns 3 anos, 2, que você inaugurou ali o Near Work, não é isso? Isso, ali é o nosso hub de inovação. Queria que você falasse um pouquinho disso ali, que pelo que a gente sabe, é uma área para criação, para geração de projetos, né? Você oferece ali estrutura. Na verdade, Fala um fica pouquinho tudo pra como uma teia de aranha. Uma coisa vai puxando a outra. Você começa a implementar um projeto social forte na cidade. Você acredita que você tem população querendo consumir, mas você precisa que a classe se profissionalize mais. A gente foi entendendo que, embora eu tenha diversos amigos na cadeia produtiva de cultura, alguns tinham carência de aprender mais sobre produção.
sobre desenvolvimento de negócio. A gente percebeu, no nosso entendimento, que talvez a gente poderia trazer um espaço na cidade para ser focado em empreendedorismo. Naturalmente, a gente teria um viés maior pela economia criativa. Nós somos muito mais fortes na economia criativa do que na tecnologia pura e simples. Sim. Né? Então a gente decidiu buscar um imóvel na cidade que tivesse cara de negócios, para a gente montar um hub de inovação. Lá funciona, né, o maior coworking da cidade, né, todo mundo sabe, né, quem conhece já. E lá a gente é um espaço de empreendedorismo, porque eu consigo ali fazer o papel de hub. Como eu entendo de políticas públicas, eu consigo dialogar com o ente público para tentar trazer aprendizagem para esses empreendedores que estão iniciando. E com isso eu fomentar nossos próprios negócios. Porque eu preciso de professores qualificados, mas eu preciso de produtor, eu preciso de road, eu preciso de gente de mídias sociais, eu tenho estagiário lá de audiovisual, eu tenho gente lá de contabilidade. Então, assim, porque eu preciso dessa mão de obra. Então, esse espaço ali, que se chama, né, New Work, é hoje um espaço nosso, por exemplo, o game. A gente está fazendo o game está acontecendo lá dentro. A gente tem um polo de mídia que está começando lá Tipo lá uma dentro. incubadora? O que acontece? A incubadora é o cara que pega a empresa lá do iniciozinho. O hub de inovação, ele tem um papel um pouco... Você tem incubadora, pega do início, você tem a aceleradora, que pega empresas que já estão rodando, para desenvolver mais, e você tem o hub, que é o cara que faz o diálogo, tanto com o empresário como a iniciativa pública. Como a gente tem um instituto, e o tempo todo a gente está tratando com todos esses entes públicos, a gente se autodenomina um hub de inovação, que é o termo hoje mais usado. Mas a maioria das startups que estão ali estão mais no ciclo de incubação do que no hub. Elas estão iniciando, estão se formalizando, começando a ter CNPJ. A gente está começando o ciclo de fazer investimento anjo, de perceber as empresas que têm potencial para crescer e casar dinheiro mesmo, no sentido de ser sócio da pessoa. Coisas que já acontecem em São Paulo, e aqui em São Gonçalo, nesse movimento mais estruturado não tinha. Então, mas é aquela coisa, a gente está ali e a gente precisa do quê? De mais agentes, de mais pessoas interessadas nisso. E assim está indo, graças a Deus. Dá o endereço aí para... Então, ali onde a gente fica, né? A gente fica na Avenida Presidente Kennedy, né, na loja 110, a maior loja ali do prédio de entrada, uma loja amarela e preta, no Icon Business, fácil localização. A gente ali a gente recebe ali desde gente de economia criativa, advogados, a contadores, a gente de mídia, muita gente de tecnologia, as grandes players do mercado de tecnologia, de comida, né, do iFood, a Airbnb tem funcionários de São Gonçalo que ficam trabalhando de lá e às vezes as pessoas não têm nem ideia. E esse é um ambiente de tecnologia para discutir negócios. E assim, é muito bacana, cara. Muito bacana porque eu precisava disso. Porque eu toda hora estou precisando de mão de obra mais qualificada. Então, nada mais justo do que desenvolver a cadeia produtiva no mesmo tempo. Você buscou oferecer o que você precisou lá 20 anos atrás e não tinha. Não, e preciso hoje, mas preciso também. Preciso. Ali tem vários caras que foram para ali por acaso. Aí já tem gente lá, por exemplo, que a filha dele estuda já no instituto. Descobriu que a gente tinha um instituto, a filha está estudando. Outro dia ele chegou e falou, cara, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativo para celular. O que você precisa no instituto aí? Eu quero fazer para você em gratidão. E isso faz gerar. Aí eu já estou conversando com ele para ele desenvolver um aplicativo de doações para o instituto mais fácil. E você entra no site, tem ali processo para fazer as doações, mas eu já quero que ele faça um mobilezinho ali rapidinho. Então, assim, mas isso é uma engrenagem, uma roda gigante, né? Que vai pegando força à medida que mais pessoas vão se conectando. Rafael, foi um prazer imenso estar aqui com você. Abrir nosso resenha podcast com essa entrevista com esse cara aí que é um fera. Irmão, obrigado por estar aqui, entendeu? Poder participar aqui com a gente. Foi um prazer de coração mesmo, cara. Gostei muito de bate-papo. Acho que teria que ter mais voltar aqui. Vamos marcar o ele volta, porque ele tá sempre com novidades, cara. Ele é o cara ele não estaciona, ele tá ele sempre é uma com coisa nova. ambulante. É isso aí, né, rapaz? Rafael, então vamos ver se marca aí a próxima vez que ele vir aqui para conversar um pouco mais. Acho que essa questão aí da captação de recurso foi o que a gente conversou no off. Muita gente não sabe, fica me perguntando, mas como é que faz? Como é que é? Eu acho isso uma coisa interessante, a gente aprofundar mais nesse assunto. Sim, com certeza. Estou à disposição, podendo ajudar. Tá bom? Tá bom. Obrigado irmão. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Muito bom, hein? Valeu. Legal. Porra. Irmão, mandou benzão, cara.